Olá, turma, aqui é a instrutora Yasnaia. Hoje nós estaremos falando sobre o módulo de anatomia e fisiologia, o que se trata anatomia, o que é, qual o conceito de anatomia e fisiologia, e hoje também estaremos falando sobre a divisão do corpo humano, do que se trata isso, certo? Vamos lá? A anatomia é a ciência que estuda as estruturas corpóreas do nosso corpo. Cada e qualquer estrutura do nosso corpo, como braço, mão, perna, pé, todos eles são umas estruturas, tá? Ele diz basicamente que é derivado do grego, então anatome, que no caso ana é através e tome é corte. Então, através de um corte nós vamos ter a estrutura, no caso a anatomia, certo? Mas para que possamos estudar anatomia, nós precisamos saber dividir essa anatomia. A divisão da anatomia se dá através do método de observação, que no caso este método nós vamos ter anatomia macroscópica, microscópica e mesoscópica. Macroscópica, tudo aquilo que eu consigo observar a olho nu, como por exemplo o corpo em si ali, os órgãos eu consigo ver a olho nu, então eu estou observando essa estrutura macroscopicamente. Anatomia microscópica, o nome já diz, só posso visualizar através de um aparelho microscópico, como por exemplo aí um vírus, uma célula, só consigo visualizar através de um aparelho. A anatomia mesoscópica já é através de uma forma tridimensional. Eu já preciso de um certo aparelhozinho para me poder visualizar um pouco mais amplamente qualquer tipo de anatomia. O outro método da divisão da anatomia é um método de estudo, onde nós vamos poder estudar um pouco melhor essa anatomia. No primeiro seria uma anatomia sistemática, que é através dos sistemas, né? Eu posso ter aí o sistema endócrino, urinário, respiratório, digestório, vários outros sistemas, certo? Aí eu posso estar estudando a anatomia através dele. A anatomia topográfica é uma região, tá? Uma localização, um segmento. Eu posso também estar estudando por isso. Anatomia por radioimagem, somente através desses aparelhos. Antigamente, eu não poderia estudar num corpo vivo. Hoje em dia, através de toda essa aparelhagem, eu consigo estudar. Anatomia de superfície é estudar o corpo mediante os relevos que nós possuímos e algumas depressões também. Já a anatomia comparada, o nome já diz, é comparar o nosso corpo com o de outro ser. No caso aqui eu coloquei, por exemplo, um inseto, onde ele também tem cabeça, tórax e abdômen, mas normalmente no estudo mesmo, o nosso corpo é comparado com o quê? Com o de um macaco, certo? A próxima divisão é falando sobre o método de aplicação, que é a anatomia do desenvolvimento. É desenvolver o corpo, né? Então, ele vai estudar anatomia desde a fase, no caso do embrião, até a fase realmente do corpo formado. A anatomia patológica, ele vai diagnosticar as doenças, chegar numa certa conclusão, um estudo. E a anatomia aplicada clínica é tentar aproximar o nosso corpo o mais real possível. Por exemplo, uma mão artificial, uma perna. Então, ele vai tentar realmente criar que se dê o máximo possível realmente real isso. Tá? Então, resumindo, a divisão da anatomia, ela se dá através de 3 métodos, tá? Então, nós vimos o método de observação, método de estudo e agora o método de aplicação. Todo e qualquer nosso corpo, nós temos a posição anatômica. Qual seria a nossa posição anatômica? Aqui, ó, na imagem já diz, ó, tá? Sempre retinho, as mãos, palma da mão virada para frente, tá? A gente estuda neste formato aqui. Nós também temos outros parâmetros, tá? Para descrever a nossa estrutura. Então, por exemplo, proximal, são alguns termos usados, proximal e distal. O nome já diz proximal porque está próximo de um ponto a outro e distal porque está distante de um ponto a outro. Exemplo, os meus dedinhos, ele está proximal ou distal do meu cotovelo? Está distante. Mas agora os meus dedinhos, ele está proximal ou distal do punho? Ele está mais proximal, certo?
os nossos planos anatômicos. Nós vamos ter 3 planos anatômicos. O que seria planos anatômicos? Lembra que a anatomia fala de cortes? Pois é, para mim poder cortar o corpo humano, eu não posso cortar ele de qualquer forma. Então, eu vou ter o quê? O plano mediano, o plano frontal e o plano transverso. No plano mediano, eu vou dividir uma metade direita e esquerda. Como é que eu vou cortar este corpo? Olhando aqui a imagem, tá vendo esse corte aqui, ó? Entre os olhos, né? Então, ele cortou aqui ao meio, ó. Esse corte aqui é um plano mediano. Ele dividiu uma metade esquerda e uma metade direita. Então, praticamente, ele abriu, certo? Já no plano frontal, ele vai cortar numa metade anterior e posterior. Então, ele vai traçar essa linha aqui, ó. Vocês estão vendo, tá? Aqui. Então, significa que ele vai cortar ali, ó, no meio da cabeça. Então, a parte da face vai ser anterior e a parte da nuca vai ser posterior. Então, ele vai abrir isso. Então, vai ser, imagina agora aquele frango, aquela galinha, não tem? Então, quando você cortar, vai ter aquela parte do peito, é anterior, e a parte do dorso é posterior. Já o plano transverso, ele é dividido numa parte superior e inferior. Então, você vai cortar o meio, ó, pá. Cortou o meio, vai ter aqui uma parte superior e a parte da perna é inferior. Esses são os planos anatômicos, é a forma que você corta para poder estar estudando qualquer outra estrutura. Já a divisão do corpo humano, ele é dividido por cabeça, pescoço, troncos e membros superiores e membros inferiores. Vamos falar um pouquinho de cada. Normalmente a nossa cabeça, ela é dividida em 2 partes, né? Parte craniana, que é a parte de trás, e a parte facial, que é a parte da frente. Tudo isso são estruturas que elas vão se encaixando conforme a evolução, vamos colocar assim, desenvolvimento melhor. A parte aí da cabeça, como eu havia citado para vocês, ela mantém 2 divisões, né? Crânio e face, onde ele é formado aproximadamente em torno de 22 a 29 ossos, dependendo, vai estar variando aí, tá? De livro, de pessoa a pessoa. E, no caso, ele sempre cita aqui que alguns ossos, eles podem ser impares ou ímpares, tá? Posso ter aí 2 ossos ou um osso só. Aqui é mostrando o crânio de um adulto e o crânio de uma criança. Onde a criança, você repara que ela possui essas brechas, né? Conforme o tempo, a evolução, o desenvolvimento da criança. Quando ele chegar numa fase adulta, o crânio vai estar assim, ó, encaixado. Por isso que ele diz que são estruturas encaixadas. Conforme o tempo vai passando, eles vão se encaixando, se tornando um osso só. O pescoço é uma estrutura onde basicamente é só um ligamento, tá? Ela é ligada aí pela parte da cabeça e do tronco. O tronco ele é dividido em 3 partes: tórax, abdômen e pélvico. Nesses 3 nós vamos entender um pouquinho de cada um, tá? Quando a gente fala de tórax, significa caixa torácica, tá? A caixa torácica, ela contém aí o osso externo, as costelas e a coluna também, tá? Sendo que, quando a gente fala das costelas, nós vamos possuir o quê? 12 pares de costelas ou 24 unidades, tá? E a divisão delas é costelas verdadeiras, costelas falsas e costelas flutuantes. Onde as costelas verdadeiras, elas são de 1 a 7, tá? Aqui. Por que elas são de 1 a 7? Porque elas são verdadeiras. Porque todas elas estão ligadas, tá? Desculpa. Todas elas estão ligadas no osso externo. Então, por exemplo, aqui, a costela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até a costela 7, elas são ligadas ao osso externo, por isso são consideradas costelas verdadeiras. Já a 8, a 9 e a 10, elas são falsas. Por quê? Porque elas estão interligadas, as 3 se ligam na costela 7, que é a verdadeira, que se liga ao osso externo. Por isso, elas são consideradas falsas.
Já a 11 e a 12, olha só, 11 e 12, elas são flutuantes porque elas não estão aqui. Elas estão interligadas somente à coluna vertebral. O abdômen, tá? No abdômen vão ter aqui algumas divisões que nós chamamos de quadrantes abdominais. Normalmente nós dizemos que temos 4 quadrantes, mas eu gosto de explicar para vocês que nós temos 9 quadrantes abdominais. Cada quadradozinho desse existem vários órgãos, tá? Cada órgãozinho desse normalmente ele não só o órgão, mas o quadrante, né? É para saber uma localização. Então, quando você vai no pronto-socorro e o médico pergunta onde é que diz aqui no seu abdômen e você triscar no meio, embaixo, em cima, ele vai lembrar basicamente que órgão passa ali e ele vai te dar uma certa opinião para verificar se está certo ou não. Então, é assim mais ou menos que funciona aí o estudo do abdômen. Já a pelve, tá? A pelve aí, ela já fica na parte de baixo. Existe uma diferença do homem para a mulher, né? Esse aqui é da mulher, tem esse espaço aqui, possui esse espaço é da mulher por causa do sistema reprodutor. E do homem, ele praticamente encosta aqui no osso púbico e não tem brecha nenhuma, tá? Já os membros superiores, nós vamos ter aí a cintura escapular, braço, antebraço, ossos da mão, tá? Na próxima aula eu vou deixar para vocês aí um esqueleto para vocês poderem montar e verificar se está todo certinho. É basicamente assim que monta, tá? Vocês vão visualizar que cada parte do nosso corpo vai existir uma articulação para eles estarem se ligando. Nos membros inferiores, mesmo procedimento, você visualizando aqui, dá para ver que é uma pelve ou um osso, né, masculino, porque ele está encostando, não tem brecha. E é neste formato que vocês irão montar o esqueleto, que eu vou passar no próximo. Aqui também as articulações, para você ver que também nos membros inferiores existem articulações, tá? No osso, fisiologia, tá? Bom, como nós falamos sobre anatomia, o que seria anatomia? O estudo de uma estrutura. Se anatomia é o estudo da estrutura, fisiologia seria o quê? A função, tá? Então, ele diz o seguinte, que é o estudo que trata o funcionamento do corpo, que está relacionado às atividades vitais, que está dividido em 5 partes. Tá? Vou já mostrar as 5 partes para vocês. Mas aí, olha só, quando a gente fala de função, então é o seguinte, vou dar um exemplo para vocês. Esse coração aqui que vocês estão vendo. O que eu vejo é um coração, então este coração é uma anatomia. Agora eu vou estudar qual o funcionamento deste coração, aí vai ser fisiologia. Essa é a diferença. Um estuda a estrutura, que seria o coração. A fisiologia vai estudar como funciona este coração, certo? Essa é a diferença. E aí a fisiologia ela está dividida em 5 partes. Fisiologia bacteriana, que estaremos estudando as bactérias. Fisiologia celular, que estaremos estudando as células. Fisiologia virótica, os vírus. Fisiologia vegetal, nós vamos estar estudando aí a forma da fotossíntese. E a fisiologia humana é o que nós estamos estudando aí os nossos sistemas, tá? Por aqui nós finalizamos, nós vimos aí a diferença de anatomia para fisiologia, a divisão da anatomia, a divisão do corpo humano, os planos anatômicos, certo? Então, semana que vem nós vamos estar falando aí sobre células e tecidos e dando início ao sistema ósseo. Então, vai ser neste capítulo que eu vou deixar aquela atividade para vocês montarem o esqueleto, tá bom? Deixo essa atividade para vocês, tá? Façam na apostila, façam no caderno, deixem aqui no Google mesmo, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.